capítulo 22, o Cristo recém-nascido. Tem sido dito muitas vezes em nossa literatura que o sacrifício de Cristo não foi um acontecimento que, tendo ocorrido no Gólgota, foi realizado em poucas horas e assim consumado, mas que os nascimentos e as mortes místicas do Salvador são ocorrências cósmicas contínuas. Podemos, portanto, concluir que esse sacrifício é necessário para a nossa evolução física e espiritual durante a presente fase do nosso desenvolvimento. À medida que o nascimento anual de Cristo Menino se aproxima, mais uma vez é-nos apresentado um tema para meditação, um tema que nunca envelhece e é sempre novo, do qual podemos tirar muito proveito ponderando sobre ele com uma oração para que possa criar em nossos corações uma nova luz para nos guiar no caminho da regeneração. O apóstolo inspirado nos deu uma definição maravilhosa da deidade quando disse que Deus é luz e, portanto, luz tem sido usada para ilustrar a natureza do divino nos ensinamentos Rosa-Cruzes, especialmente o mistério da Trindade na unidade. É claramente ensinada nas Sagradas Escrituras de todos os tempos que Deus é uno e indivisível. Ao mesmo tempo, descobrimos que, do mesmo modo que a luz branca, una, se refrata nas três cores primárias, vermelho, amarelo e azul, Deus também se revela em um papel tríplice durante a manifestação pelo exercício das três funções divinas: criação, preservação e dissolução. Quando ele exerce o atributo criação, Deus se revela como Jeová, o Espírito Santo. Ele é, então, o Senhor da lei e da geração e projeta o princípio da fertilização solar indiretamente por meio dos satélites lunares de todos os planetas, onde for necessário fornecer corpos para seus seres em evolução. Quando ele exerce o atributo preservação com o propósito de sustentar os corpos gerados por Jeová sob as leis da natureza, Deus se revela como Redentor, Cristo, e irradia os princípios de amor e regeneração diretamente a qualquer planeta onde as criaturas de Jeová requeiram essa ajuda para se libertarem das malhas da mortalidade e do egoísmo, a fim de alcançar o altruísmo e a vida infinita. Quando Deus exerce o atributo divino da dissolução, ele aparece como o Pai que nos chama de volta ao nosso lar celestial para assimilarmos os frutos das experiências e do crescimento anímico que acumulamos durante o dia de manifestação. Esse solvente universal, o raio do Pai, emana do sol espiritual invisível. Esses processos divinos de criação e nascimento, preservação e vida e dissolução, morte e retorno ao autor do nosso ser, vemos em toda parte ao nosso redor e reconhecemos o fato de que são atividades do Deus triuno em manifestação. Mas já nos demos conta de que nos mundos espirituais não existem acontecimentos definidos nem condições estáticas, que o começo e o fim de todas as aventuras, de todas as épocas, estão presentes no eterno, aqui e agora? Do seio do Pai brota eternamente a essência das coisas e dos acontecimentos que penetra nos reinos do tempo e do espaço. Lá
gradualmente tudo se cristaliza e se torna inerte, necessitando de dissolução para que possa haver espaço para outras coisas e outros eventos. Não há como escapar dessa lei cósmica. Se aplica a tudo no reino do tempo e do espaço, incluindo o raio de Cristo. Assim como o lago que deságua no oceano se reabastece quando a água que o deixou se evaporou e retorna a ele em forma de chuva para fluir novamente incessantemente em direção ao oceano, assim o espírito do amor nasce eternamente do Pai dia após dia, hora após hora, para o universo solar para nos redimir do mundo da matéria que nos envolve em suas garras mortais. Onda após onda é assim impelida do Sol em direção a todos os planetas, o que proporciona o impulso rítmico às criaturas em evolução. E assim é, no sentido mais verdadeiro e literal, um Cristo recém-nascido que saudamos em cada festa de Iul que se aproxima. E o Natal é o evento anual mais importante para toda a humanidade, quer tenhamos consciência ou não. Não é apenas uma comemoração do nascimento do nosso amado irmão maior Jesus, mas sim da chegada ou do advento da vida amorosa rejuvenescedora do nosso Pai Celestial, enviada por Ele para redimir o mundo do glacial abraço da morte. Sem essa nova infusão de vida e energias divinas, logo pereceríamos fisicamente, frustrando o nosso progresso no que tange às atuais linhas de desenvolvimento. Esse é um ponto que devemos nos esforçar para compreender completamente, a fim de que aprendamos a apreciar o Natal tão profundamente quanto deveríamos. Podemos aprender uma lição a esse respeito, como em muitos outros, com os nossos filhos e com as recordações da nossa própria infância. Quão vivas eram as nossas expectativas quando se aproximavam os festejos natalinos. Quão ansiosamente esperávamos pela hora em que receberíamos os presentes que sabíamos que viriam do Papai Noel, o misterioso benfeitor universal que trazia os brinquedos. Como nos sentiríamos se nossos pais ou responsáveis nos tivessem dado bonecas quebradas e os tambores danificados de um ano passado? Certamente seria uma sensação como de um infortúnio avassalador e teria deixado uma profunda sensação de quebra de confiança, que mesmo com o tempo seria difícil de ser restabelecida. No entanto, não teria sido nada comparado à calamidade cósmica que se abateria sobre a humanidade se o nosso Pai Celestial não conseguisse providenciar o Cristo recém-nascido como a nossa dádiva cósmica de Natal. O Cristo do ano passado não pode nos salvar da fome física, assim como as chuvas do ano passado não podem agora encharcar o solo e fazer crescer as milhões de sementes que dormitam na terra à espera de que as atividades germinativas da vida do Pai as façam começar a crescer. O Cristo do ano passado não pode reacender em nossos corações as aspirações e ideais elevados que nos impelem a avançar espiritualmente, assim como o calor do verão passado não pode nos aquecer agora. O Cristo do ano passado nos deu o seu amor e a sua vida até o último suspiro, sem restrição ou medida. Quando ele
nasceu na terra no Natal passado, ele impregnou de vida as sementes adormecidas que cresceram e muito gratamente encheram os nossos celeiros com o pão da vida física. Ele derramou sobre nós o amor que lhe foi dado pelo Pai, e quando ele gastou toda a sua vida, ele morreu na época da Páscoa para ressuscitar novamente para o Pai, como o rio volta para o céu pela evaporação. Mas o amor divino jorra indefinidamente, assim como os pais têm compaixão dos seus filhos, também nosso Pai celestial se compadece de nós, pois ele conhece a nossa fragilidade e as nossas dependências física e espiritual. Portanto, aguardamos agora com confiança o nascimento místico do Cristo de mais um ano, carregado de renovada vida e de renovado amor, enviado pelo Pai para nos preservar da fome física e espiritual que seriam certas se não fosse essa oferta anual de amor. As almas mais jovens geralmente acham difícil separar em suas mentes a personalidade de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, de modo que algumas só conseguem amar a Jesus, o ser humano. Elas se esquecem de Cristo, o grande Espírito, que inaugurou uma nova era, da qual as nações estabelecidas sob o regime de Jeová serão destroçadas, e a sublime estrutura da fraternidade universal poderá ser edificada sobre as suas ruínas. Com o tempo, todo mundo perceberá que Deus é espírito e é para ser adorado em espírito e em verdade. É bom amar Jesus e o imitar. Desconhecemos um ideal mais nobre e mais digno. Se alguém mais nobre tivesse sido encontrado, Jesus não teria sido escolhido para ser o veículo do grande unigênito Cristo, em que habita a divindade. Portanto, fazemos bem em seguir seus passos. Ao mesmo tempo, exaltaremos Deus em nossas próprias consciências, aceitando a afirmação bíblica de que ele é espírito e de que não podemos tentar representar sua imagem nem retratá-lo, pois ele não se assemelha a nada nem a ninguém, quer nos céus, quer na terra. Podemos ver os veículos físicos de Jeová circulando como satélites em volta de diversos planetas. Também podemos ver o Sol, que é o veículo visível de Cristo. Mas o Sol invisível, que é o veículo do Pai e fonte de tudo, aparece aos maiores clarividentes apenas como a oitava superior da fotosfera do Sol, um anel de luminosidade azul-violeta por trás do Sol. Mas nós não precisamos vê-lo, podemos sentir seu amor. E esse sentimento nunca é tão grande como na época do Natal, quando ele nos dá o maior de todos os presentes, o Cristo do novo ano.